Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Lucas, Evangelho de Jesus, capítulo de número 5, versículo de número do 1º em diante, tá certo? Que diz assim: a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Amém, irmãos? Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, amados? Vamos lá, que diz assim: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu vou tentar entregar para vocês o que Deus tem ministrado ao meu coração dentro desse texto. Amém? Vejam bem, Jesus estava fazendo a obra de Deus, não é mesmo? Pregando para muita gente. E tinha tanta que estavam lhe apertando. Entende, irmãos? E Jesus estava meio que, sabe, sem jeito ali para poder se expressar melhor. Então, ele viu 2 barcos na beira da praia ali, do lago, e ele foi para o barco de Pedro e pediu para pregar de dentro do barco, né? Para as multidões não ficarem apertando mais. Então, Jesus sabia, irmãos. Jesus
era Deus vivo. Não, é ainda, até os dias de hoje, né? Então, ele sabia que os homens estavam frustrados. E eles estavam só limpando as redes para guardar e voltar outro dia. Porque eles passaram a madrugada inteira, a noite inteira, para poder fazer a sua pescaria e gerar renda para eles, pois no fim do texto diz que os outros eram sócios dele, né, de Pedro. Então era um negócio, eles eram profissionais, especialistas em pescaria. Só que eles passaram a noite inteira e não conseguiram apanhar nada. Era um negócio que ele tinha, como se fosse uma empresa, entende? Como se fosse não, era uma empresa por ter sociedade, entende, irmãos? Então já era um negócio, eles eram profissionais nisso. Então eles vendiam o peixe e pegavam dinheiro, sabe? Para levar o pão de cada dia para a casa de ambos eles, entende? Então acontece que estavam limpando as redes, desistiram, abdicaram da pescaria e tá bom, cansamos, não apanhamos nada, vamos embora. Outro dia que der a gente vem. Entende, irmãos? Isso é o pensamento de um pescador. Talvez eles estavam ali fadigados, cansados, exaustos. Mas Jesus não pediu autorização para usar o barco deles? Pediu. Foi útil para a pregação? Foi. Deixa eu te dizer um negócio. Deus não permite que ele usufrua algo de alguém e não retribua nada em troca. Ele sempre tem algo para dar. E muito melhor do que a gente imagina. Sabe, irmãos, ninguém faz nada em vão para Deus. Tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Então acontece que Jesus disse: olha, porque tu me emprestou o barco para pregar, vai mais profundo, aquele lado ali, e lança as redes. Irmãos, fizeram isso. Mas antes, Pedro falou: ah, Senhor, pescamos a noite inteira, nada apanhamos, mas sobre a sua palavra eu farei. Porque é o Senhor. Entende, irmãos? Isso quer dizer, mesmo cansado, mesmo exausto, mas por fé, por acreditar na palavra do Senhor, ele pôs em prática. Então, fizeram isso e pegaram fizeram a maior pescaria de suas vidas. E eles não estavam conseguindo levantar as redes para o barco, porque eram muitos peixes e o barco poderia afundar de tão grande que foi aquela pescaria. Acontece que chamou outro barco para dar reforço. Então, irmãos, aconteceu que os dois barcos encheram, que quase eles afundam. Foi muito peixe, irmãos. Então eles vêm para a prainha, né, para parar o barco, e Pedro, logo se prostrando aos pés de Jesus, diz: Senhor, afaste de mim, porque eu sou pecador. Ele se maravilhou porque ele nunca tinha feito uma pescaria daquela antes, sabe? Mas por fé, por obediência, ele fez. Então acontece que Jesus falou: tá bom, mas de agora em diante você não será mais pescador de peixe, mas sim de gente, de vidas para o meu Pai. Entende, irmãos?
Então, aconteceu que todos eles que tinham um negócio abandonou tudo e foram atrás de Jesus, principalmente Pedro. Sabe, irmãos, Jesus está dizendo aqui, olha, sem renúncia não há salvação. Sem renúncia você não chega a lugar nenhum. E aí? Entregar, deixar para trás barco e redes vazia é fácil demais, não é renúncia. Renúncia é você deixar para trás barco cheio, rede cheia do que você fazia, do que você trabalhava ou que você investia para ser obediente, para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Sabe, irmãos, essa mensagem é tão preciosa. Se vocês prestarem atenção, vocês vão receber o alimento fresquinho que está descendo do céu neste exato momento. O pão da vida. A presença do nosso Deus, do nosso Senhor. Amém, irmãos? Vejam bem, deixaram tudo para trás e seguiram Jesus. Abdicou, renunciou. Sabe, irmãos? Porque o que Jesus fez a eles, num primeiro encontro, em alguns minutos, ele soube, entendeu que Jesus poderia fazer muito mais por eles. Então acontece que eles largaram tudo e foram atrás de Jesus. Então, irmãos, temos que sacrificar algo. Temos que abandonar algo para obedecer o chamado do Senhor. Sabe, essas sim são as ovelhas de Deus. As ovelhas de Cristo, entende, irmãos? Pois, ouvindo, obedece e segue a Ele. E anda nos caminhos dele. Então, irmãos, eu falo isso porque aconteceu na minha vida também. Eu tive que renunciar muito para chegar até aqui. Eu não caí de paraquedas, tá certo? Deus vem trabalhando na minha vida dia após dia, para que eu me aperfeiçoe cada vez mais. E eu preciso ter interesse de progredir, não de retroceder, de aprender cada vez mais e crescer, romper minhas limitações, minhas crenças, meu medo, entende? Então, Deus quer te capacitar, Deus quer te fazer torre forte, sabe? Rocha inabalável. Então, amados, o milagre não foi apenas para os discípulos. Ali só foi uma demonstração, um test drive. Olha o que eu posso fazer se vocês me obedecerem, se vocês me seguirem. Não só foi para eles. O milagre mesmo foi para aqueles que estavam ouvindo Jesus no início da pregação. Que ele estava pregando para um povo e o povo estava ali apertando, sabe? Antes dele subir no barco de Pedro. E os barcos ficou lá. E a pescaria foi repartida para todos aqueles ouvintes que estavam na praia. Serviu de alimento para a casa de todos. Amém, irmãos? Então, se você ainda não teve um encontro com Deus, um encontro com Jesus, para saber qual é o teu propósito, a tua missão na vida,
Não desista, persevere, ore, jejue, pois ele vai te revelar. Se Pedro ele não tivesse insistido, chegou na metade da noite e não pegou nada, ele poderia ter ido para casa antes do tempo. Mas ele ficou até o amanhecer. Entende, irmãos? Tentando pegar os peixes. Então, Pedro insistiu até o fim, até onde ele não suportava mais. Entende, irmãos? Isso quer dizer perseverança. Isso quer dizer persistência. Sabe? É você não entregar os pontos. Sabe? Deus tem muito mais para fazer na minha e na tua vida também. Você crê? Essa é a mensagem de hoje. Eu agradeço minha rica oportunidade. E vocês separaram esse tempinho para me ouvir. Ou ouvir a Deus. Amém, irmãos? Eu sou apenas um instrumento na mão do Senhor. Ele faz como quer. Ele usa como quer. Tá certo? E eu só sei dizer, eis-me aqui. Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Glorificado e engrandecido seja o nome do Senhor, tá certo? Que Ele cresça e que eu diminua. Que Ele apareça e que eu me constranja. Tá certo, irmãos? Tudo é para a honra e glória do Senhor, não para minha. Eu não quero fama. Eu não quero, sabe, riquezas. Não, eu estou fazendo tudo isso aqui por amor. Entende, irmãos? Por um propósito de vida que Ele colocou em minhas mãos, assim como Ele fez na vida de Pedro. Então, eu estou obedecendo. E espero que você possa fazer o mesmo, porque você vai viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Vamos orar para entregar e edificar cada vez mais a nossa vida, a nossa comunhão aqui através do YouTube. Oremos. Pai nosso, amigo fiel. Muito obrigado, Senhor, por essa linda mensagem que nos deu para repartirmos uns com os outros neste dia de hoje. Senhor, se tem alguém desanimado, se tem alguém desesperançoso nesse exato momento, derruba por terra todo esse desânimo, todo esse medo, toda essa insegurança. Oh Jesus, faz aquilo que eu não posso fazer. Só o Senhor sabe como está, ou como estavam os meus irmãos do outro lado da telinha, antes de ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Vai ao encontro deles, Senhor, restituindo tudo aquilo que foi perdido. Oh Senhor, sabemos que o Senhor não tem planos de mal, mas sim de bens, de bênçãos e de bem para nos fazer prosperar e dar o fim que desejamos. O Senhor é o mais interessado a cumprir os nossos sonhos, os desejos do nosso coração, mas antes precisamos ser capacitados. A gente precisa confiar em Ti. A gente precisa renunciar à nossa carne, obedecer a Tua palavra, andar nos Teus caminhos. Não é apenas um dia ou outro, mas sim até que eles morram ou até que o Senhor volte para nos buscar. Pai, é isso que nós te oramos e também te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima mensagem. Compartilhe esse vídeo com os teus irmãos e te encontro no próximo vídeo. Fui!